Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, eu sou psiquiatra e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta bem interessante e delicada, que é: quando eu devo ir ao psiquiatra? Essa é uma pergunta delicada pelo seguinte: a melhor resposta é assim: vá no psiquiatra se tem dúvida, porque o psiquiatra é que vai te ajudar a esclarecer essa dúvida. Não tem como esperar que o paciente compreenda profundamente quando ou não deve ir ao psiquiatra. Não, isso daí deve ser através de uma conversa, numa primeira consulta, vai ser compreendido aí os detalhes das dificuldades e assim, no final, existe uma conclusão um pouquinho mais técnica sobre o possível benefício ou não de um tratamento psiquiátrico. Então, não tenha medo, se você tem dúvida, vá a um psiquiatra. Mas, apesar disso, não precisamos deixar de refletir um pouquinho mais sobre o assunto. Então, veja, o psiquiatra, ele é um médico. Sendo um médico, ele vai ajudar em um caminho muito específico, que é através do diagnóstico e do tratamento de doenças. Então, não é qualquer sofrimento psiquiátrico, qualquer sofrimento mental, psíquico, que deve gerar um tratamento psiquiátrico. Essa ideia, ela ajuda a gente a excluir dois grandes extremos. Um extremo é a seguinte ideia: olha, eu sou normal, não sou louco, não rasgo nota de 100, então eu não devo ir ao psiquiatra. Não, isso é impreciso. A maior parte das doenças na população, elas são, na realidade, alterações, perturbações de fenômenos que são normais no ser humano. Por exemplo, ansiedade, tristeza, irritação, insônia, desânimo, cansaço. Veja, tudo isso é normal no ser humano, não é uma questão de patologizar o que é normal, mas é uma questão de reconhecer que muitas vezes existe uma perturbação tal desses fenômenos normais que ultrapassando o limite da normalidade, chega a uma doença. A doença, ele é um termo para definir que não é um quadro, uma situação que depende do autocontrole, da vontade da pessoa, e também não depende de, vamos dizer, tirar umas férias ou mudar as dificuldades do ambiente. A doença, ela se refere a uma ideia de que existe uma perturbação, está naquela pessoa, mas precisa de um terceiro elemento, vamos chamar assim, de atuação para melhora, que seria através, normalmente, de medicações e normalmente associada à psicoterapia. A ideia do médico, do psiquiatra médico, também ajuda a gente a excluir outro extremo, que seria o seguinte: não, qualquer sofrimento não é possível, eu terminei com meu namorado e não quero sofrer, quero ir para frente. Isso não é adequado, porque a gente sabe que sofrimento faz parte da vida, principalmente quando eles são proporcionais, né? Então veja, uma pessoa que está no meio de uma guerra, ela vai estar profundamente triste, irritada, desesperançada, mas é proporcional àquela situação. Então, veja, se a gente pensa em tratar o sofrimento que é proporcional, na verdade, nessa situação da guerra, a gente imaginaria que o ideal seria aquela pessoa que está na guerra, mas está rindo, feliz, está ótima. Não é possível isso. Isso, na verdade, é muito mais próximo de uma doença psiquiátrica pela desconexão com a realidade que ela está vivendo do que seria uma pessoa que esteja profundamente triste, irritada lá. Não quero tirar também uma ideia importante, que é a seguinte: as dificuldades do meio ambiente normalmente são desencadeantes possíveis de doença psiquiátrica. Então, apesar de ser normal em algum nível uma intensidade grande ali de sofrimento psíquico em uma situação de guerra, lá também provavelmente vamos encontrar com mais frequência pessoas com doença psiquiátrica no sentido de depressão e ansiedade. Essa é a ideia que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou dessa ideia, desse tipo de assunto, se inscreva no canal. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, quer que um psiquiatra comente sobre algum assunto, deixe o seu recado aí embaixo. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço para você, até a próxima, fiquem com Deus e tchau!